Queridos irmãos e amigos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. A mensagem de hoje, que tem como título O Duro Discurso, tem como base o capítulo 6 do Evangelho de João. A Bíblia diz que Jesus, depois de ter andado sobre o mar, foi até a cidade de Cafarnaum junto com os seus discípulos. Uma grande multidão foi atrás dele e, quando o encontraram, perguntaram como ele tinha chegado lá. Jesus disse que eles estavam procurando por ele por causa dos pães, porque essa multidão tinha visto Jesus multiplicar os pães lá no início do capítulo 6. Então Jesus começou a conversar com eles e disse que era para eles trabalharem não pela comida que perece, mas sim pela comida que o Filho do Homem dá e que lhes daria a vida eterna. Nesse momento, eles perguntaram a Jesus o que deveriam fazer para realizar as obras de Deus. Jesus respondeu que a obra de Deus era que eles crescem naquele que por ele foi enviado. Jesus se referia a si mesmo. Em determinado momento da conversa, a multidão perguntou qual sinal Jesus faria para que eles pudessem crer. A multidão falou a respeito do pão que desceu do céu, que Moisés havia dado ao povo. Jesus disse que o verdadeiro pão do céu era dado por Deus. Eles pediram esse pão e Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então os judeus começaram a murmurar, porque Jesus disse que ele era o pão que desceu do céu. E diziam: Não é este o filho de José, e não lhe conhecemos o pai e a mãe? Os judeus perguntavam um ao outro: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Diziam isto porque Jesus havia dito no versículo 53: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em si mesmo. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. É a partir deste momento que eu quero entrar na mensagem. Até então foi só uma introdução para que pudéssemos conhecer o contexto no qual Jesus falou uma palavra muito séria para os discípulos que o seguiam. Porque muitos discípulos seguiam Jesus, além dos 12 apóstolos. Após esse diálogo, o versículo 60 do capítulo 6 do Evangelho de João nos diz: Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro foi este discurso, quem o pode ouvir? A que palavras eles se referiram? Aquelas palavras de Jesus quando ele disse: Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele, e quem comer deste pão viverá eternamente. Foram a essas palavras que os discípulos se referiram como um duro discurso. E Jesus, vendo que eles murmuravam por causa dessas palavras, continuou a discutir com eles a tal ponto de dizer que havia pessoas descrentes no meio deles. O versículo 66 nos diz assim: À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. É interessante entendermos aqui que quando Jesus falava a respeito de comer a sua carne e beber o seu sangue, ele estava falando em linguagem figurada. Jesus falava em figuras em muitos momentos. Podemos citar como exemplo a passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 18, quando ele disse que se o nosso pé ou o nosso olho nos fazem tropeçar, que nós deveríamos cortá-lo ou arrancá-lo. Jesus não estava dizendo para nós mutilarmos os nossos corpos, mas sim para abandonarmos tudo que nos impede de estar na presença de Deus. Jesus falou isso em linguagem figurada e os judeus entendiam o que Jesus falava. Nós também falamos em linguagem figurada.
Quando nós dizemos que vamos comer do suor do nosso rosto, entendemos que vamos comer do fruto do nosso trabalho. Isso é um exemplo de linguagem figurada. Quando Jesus falava usando figuras, os judeus também entendiam, exceto algumas parábolas que Jesus tinha que explicar à parte para os seus discípulos, mas aqui não era parábola. Atente para isto. Quando Jesus disse que aquele que comesse a sua carne e bebesse o seu sangue teria vida eterna, Jesus estava querendo dizer que seria necessário que as pessoas tivessem comunhão com Ele, vivessem na presença dEle, tivessem uma vida de entrega e de compromisso com Ele. Comer a carne de Jesus e beber o sangue de Jesus significa ter uma vida de comunhão com o Senhor Jesus. Na ocasião da ceia, Jesus partiu o pão que simbolizava o seu corpo e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Naquele momento, Jesus estava à mesa com seus apóstolos, estava em comunhão com eles. Os apóstolos tinham permanecido com Jesus. Quando aqueles discípulos o abandonaram, ele se aproximou dos apóstolos e perguntou: Vocês também querem se retirar? E Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Voltando ao capítulo 6, nós vemos que os judeus começaram a murmurar e não aceitaram a mensagem de Jesus sobre comer a sua carne e beber o seu sangue. Então muitos discípulos disseram: Duro foi este discurso, quem pode ouvir? Infelizmente, aqueles discípulos não suportaram o duro discurso e se retiraram. Procurando aplicar esta mensagem em nossas vidas, nós vemos que o duro discurso continua ainda hoje. Porque a mensagem do Evangelho que pregamos é um duro discurso também. Jesus não mudou o duro discurso. O duro discurso permanece ainda hoje. Em várias passagens, nós percebemos que o duro discurso está presente na pregação do Evangelho. Vejamos alguns exemplos. No Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 36, está escrito: Por isso aquele que tem o Filho de Deus tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Eis aí um duro discurso que exige que tomemos uma decisão em relação à pessoa de Jesus. Jesus Cristo disse: aquele que não ajunta comigo espalha. Não tem alternativa. Você ajunta com Jesus ou você espalha. Isso é um duro discurso. Jesus disse: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Eis aí um duro discurso. Não é fácil ouvir isso, porque requer uma decisão. João, em sua primeira epístola, no capítulo 3, nos versículos 7 a 10, nos fala sobre os filhos de Deus e os filhos do maligno. Ele diz: Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Então não existe escolha: seremos filhos de Deus ou seremos filhos do diabo? Esse também é um duro discurso, porque exige uma decisão. Não existe posição neutra quando se trata de vida eterna. Vamos pertencer ao reino de luz ou vamos pertencer ao império das trevas? E somos nós que vamos tomar esta decisão. Isso é um duro discurso. Você vai decidir sobre o seu destino eterno, o céu ou o inferno. O seu destino eterno depende da posição que você tomar em relação à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se você o receber como seu Senhor e o seu Salvador, você terá a vida eterna, mas se você o rejeitar, sobre você permanecerá a ira de Deus. Eis aí um duro discurso. Não é fácil ouvir isso, porque exige de cada um de nós uma tomada de decisão. Mas as pessoas, de um modo geral, não estão acostumadas com o duro discurso. Elas não estão dispostas a ouvir o duro discurso. Elas querem ouvir um discurso mais ameno, mais suave, um discurso de alternativas.
Mas a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário não foi uma morte suave, foi uma morte de dor, uma morte de sofrimento, uma morte de humilhação, pagando um alto preço, carregando os pecados da humanidade na cruz. A nossa culpa estava sobre ele. Jesus morreu em nosso lugar para que nós pudéssemos ter a salvação e a vida eterna. Não existem outras alternativas, não existem outras possibilidades, não existe outro caminho. Jesus disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só podemos chegar a Deus por meio de Jesus Cristo. Ele é o único mediador que nos leva a Deus. Ele é o único intermediário entre Deus e os homens. Paulo nos ensina em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 5, que só existe um mediador entre Deus e os homens, o qual é Jesus Cristo. Ainda hoje o duro discurso permanece entre nós e precisamos anunciá-lo para que vidas se decidam em relação à pessoa de Jesus Cristo. Nós temos que falar de Jesus e anunciar o genuíno Evangelho. Devemos pregar as rosas e os espinhos. Pregar os espinhos faz parte do duro discurso. Não devemos pregar somente as rosas. Precisamos falar do amor e da misericórdia de Deus, mas também devemos dizer que Deus não inocenta o culpado e todo aquele que não tem Jesus em sua vida está culpado diante de Deus. Devemos esclarecer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas também devemos esclarecer que a ira de Deus permanece sobre aquele que rejeita o seu Filho. Muitas pessoas não querem ouvir o duro discurso porque o duro discurso vai exigir uma decisão e uma vida de compromisso com Deus. Hoje nós temos a responsabilidade de pregar o duro discurso. Deus coloca diante de nós o caminho da vida e o caminho da morte. Deus coloca diante de nós o caminho largo e o caminho estreito. Deus coloca diante de nós a porta larga e a porta estreita. E você vai ter a liberdade de escolha. É você quem escolhe o caminho que você vai seguir, se é o caminho da vida ou se é o caminho da morte. Se é o caminho largo ou se é o caminho estreito, se você vai entrar pela porta larga ou se você vai entrar pela porta estreita. Mas saiba que a sua escolha trará consequências para toda a eternidade. Aqueles discípulos que não suportaram o duro discurso e abandonaram a Jesus provavelmente se perderam. Eles provavelmente se perderam. Mas quem quer compromisso com Deus está disposto a andar no caminho estreito, está disposto a seguir e obedecer ao duro discurso, o discurso de ser o sal da terra e a luz do mundo, o discurso de ser um ganhador de almas, um pescador de homens, um pregador do Evangelho, um cumpridor da grande comissão. Essa é a mensagem de hoje para nós. Muitos ainda hão de ouvir o duro discurso e tomarão a decisão de seguir a Jesus. E se você ainda não tomou a decisão de receber Jesus Cristo em sua vida como seu único Senhor e suficiente Salvador, faça isso hoje. Entregue-se a Jesus. Somente Ele poderá te dar o perdão de seus pecados e a vida eterna. E se você é um desviado da presença de Deus, se você abandonou os caminhos do Senhor Jesus, esse é um discurso duro para você também. Porque é necessário que você faça como Jesus Cristo disse em Apocalipse, quando enviou uma mensagem ao líder da igreja de Éfeso, no capítulo 2, no versículo 5, dizendo: Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. É necessário que você volte ao primeiro amor, conserte-se com Deus, seja humilde como foi o filho pródigo que disse: Vou voltar para a casa de meu pai, vou dizer: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me recebe como um dos seus empregados. Tamanha foi a humildade daquele homem, que ele voltou à casa de seu pai e já não queria mais ser recebido como filho. Para ele bastava ser recebido como um empregado. Só que a relação de pai e filho não se desfaz, a comunhão sim. A sua comunhão com o Pai Celestial pode ter sido rompida por causa de seu afastamento, mas a relação de pai e filho permanece. E se você é filho, a posição que Deus tem para você é a posição de filho. Por isso aquele fazendeiro recebeu o filho pródigo como filho. Não poderia ser diferente.
Da mesma maneira, Deus vai te receber como filho e te colocará na posição de filho e vai restaurar a sua comunhão com Ele. Mas é necessário que você volte reconhecendo o seu pecado e pedindo perdão. Você precisa voltar a comer a carne e voltar a beber o sangue de Jesus Cristo. E agora você entende que comer a carne e beber o sangue do Senhor Jesus significa ter comunhão com Ele, permanecer na presença dEle. Volte hoje para a presença de Deus, volte hoje para a casa do Pai. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus e que essa mensagem continue falando aos nossos corações pelo poder do Espírito Santo.